Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero, nesta aula, abordar com os irmãos para pregadores, tá? Dando continuidade a este importante assunto. E eu gostaria de começar falando sobre a espiritualidade do pregador, tá? O pregador precisa ter uma vida espiritual, precisa ser espiritual. E qual que é a qualificação necessária para um pregador da palavra de Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, o pregador precisa ser nascido de novo, tá? Isto é, ter passado pela experiência da salvação pela fé em Cristo Jesus, tá? Esta é a qualificação de um pregador na sua vida espiritual. Ter sido nascido de novo, conforme João capítulo 3, ali, versículo 1, Jesus está conversando com Nicodemos, tá? Então todo pregador ele precisa ser nascido de novo, ele precisa ter provado da salvação, ser uma pessoa salva, tá? Como ele vai falar da salvação se ele não provou da salvação, do novo nascimento, tá, meus irmãos? Precisa estar contido no caráter do pregador. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 ao 25 ali, que é o fruto do Espírito na vida do pregador, tá bom? E se o pregador não for genuinamente nascido de novo em Cristo, ele não passará de uma farsa, meus irmãos. Isso é uma realidade. Muitos vão estar pregando aí, conforme disse o apóstolo Paulo, por glória, por fama, por status, por posição. Até a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, que importa é que o evangelho seja pregado, né? Mas muitos vão ganhar o mundo inteiro e pode perder a sua alma, tá? Porque vai recair juízo sobre a sua vida. Então, se o pregador não é nascido de novo, ele não terá autoridade de Deus para pregar a palavra, porque ele não tem comunhão com Deus da palavra, ele não teve um encontro com Deus, ele não provou do novo nascimento. Então, como que ele pode falar de alguém que ele não conhece, né, meus irmãos? Então, o pregador aí precisa, tá, entender isso. Meus irmãos, é importante saber aí porque pregação é ordenança de Jesus, tá? Nem todos conseguem lidar, talvez, com um púlpito, né, de primeira mão, ou abordar alguém na rua, no evangelismo e falar alguma coisa. Devido ao nervosismo, nós vamos tratar isso também, sobre o medo, sobre o nervosismo na vida do pregador, tá? Mas é importante saber que Jesus deixa explícito a sua ordem em Marcos 16:15, que é para ir e pregar o evangelho a toda criatura, tá? Então, é por isso que todo pregador, toda pessoa, ele já tem sobre si, todo cristão já tem sobre si uma ordem de Jesus, anunciar o evangelho. É bem verdade que anunciar o evangelho no serviço é bem diferente de um púlpito, de ter 100, 200, 300, 1000 pessoas na sua frente, né? É bem diferente, tá? É por isso que nós estamos aprendendo aqui nessas aulas, tá? Sobre a vida do pregador, sobre a sua forma de se portar diante das pessoas, como melhorar a sua pregação, a sua oratória, né? As informações dentro do texto que o pregador tem que fazer para alcançar o objetivo necessário dentro da mensagem. Por isso que nós estamos aprendendo. E tem um outro fator marcante, meus irmãos, que é indispensável, tá, na vida espiritual do pregador, que é a piedade e a devoção a Deus, tá? O pregador precisa ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que tem compaixão, uma pessoa que tem misericórdia em seu coração, porque senão ele vai pregar o juízo de Deus, a mensagem, sem a misericórdia, tá, meus irmãos? A misericórdia está presente nos nossos dias. Disse Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É por isso que quando alguém vai trazer uma mensagem mais dura,
né, uma mensagem aparentemente que vai ferir, né, ou algo do tipo, precisa estar a piedade no nosso coração, para que eu pregue esta palavra, mesmo sendo de caráter exortativo, mesmo sendo uma repreensão, que eu pregue isso com misericórdia dentro do coração, a fim de alcançar quem está me ouvindo, né? O justo que saiu do caminho ou o pecador que pode chegar-se a Deus por uma repreensão. Então, por isso que na vida do pregador precisa estar contido, tá? A piedade e a devoção a Deus. Nós precisamos ter sempre o nosso devocional com Deus, sempre a ter uma vida pautada, né, dentro do nosso dia, um relacionamento pessoal com Deus, ler, estudar, ouvir uma mensagem, uma vida de oração. Nós precisamos disso na nossa vida. Meus irmãos, é importante também falar aqui acerca da sinceridade e da humildade do pregador, tá bom? Sinceridade e humildade. Os irmãos sabem que nem sempre é fácil ser sincero, né? E também não podemos fingir humildade. Ou nós somos humildes ou nós não somos humildes, não é verdade, meus irmãos? Então nós temos que aprender a lidar com estas situações, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano e ao assumir um púlpito para pregar a palavra de Deus. E eu preciso balancear isso na minha vida. E eu também não posso confundir sinceridade com grosserias e agressões verbais ditas de maneira irresponsável, né? Eu sou uma pessoa sincera e vou falar tudo que Deus está mandando aqui. Importa se doer, se não doer. Não é bem assim, meus irmãos. Eu acabei de falar sobre a piedade na vida do pregador. Precisa estar contido na nossa vida. E eu preciso também tomar cuidado com a minha vida de sinceridade quando eu for ministrar uma palavra, tá? Eu acabo de pregar a palavra e eu falo, irmãos, eu preciso ser sincero, eu mesmo estou falando para os irmãos orar, mas eu não estou orando. Irmãos, eu preciso ser sincero, eu sou o pior crente dessa igreja. Irmãos, eu preciso ser sincero, eu que era para ser o melhor, eu sou o mais pecador, eu fico caindo e eu estou errando. Opa, toma cuidado. Eu presenciei uma cena em que o pregador anunciou a palavra e ao final da palavra ele começou a pedir oração para a igreja. E pode o pregador pedir oração? Não só pode, como deve pedir oração para a igreja. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele pede para a igreja, ore por mim, para que eu pregue a palavra de Deus livremente, com autoridade. Ele pede para a igreja interceder pelo ministério de pregação na vida dele. E não tem nada de errado até então. Mas ele pedindo oração, ele dizia que não sabia mais o que fazer. Alguém se levanta no meio da igreja, que por sinal não era uma pessoa que congregava, que fazia parte da igreja, e esta pessoa se levanta e diz bem alto: acredita em Deus, meu irmão, tudo vai dar certo. E o clima ficou tenso, porque o pregador que motivou a igreja agora estava sendo motivado por causa da sua sinceridade, que passou dos limites. Toda dificuldade na vida de um pregador, toda dificuldade na vida de alguém que está à frente falando a palavra, você não precisa ser sincero com o seu auditório dentro das suas fraquezas e limitações. Procure o seu líder espiritual, ele vai te ajudar, ele vai te aconselhar, ele vai dar uma palavra para você que vai te ajudar nos pontos fracos da sua vida, vai orar junto com você e dependendo da situação desta fraqueza e limitação, nem assuma o púlpito, tá? Busque consertar-se primeiro com Deus para que tenha eficácia a palavra que você vai pregar, para que a sua vida esteja reta diante de Deus, para que você possa entregar a mensagem de Deus, tá bom, meus irmãos? E sobre a humildade, eu sempre vou pontuar dentro dos vídeos, nós precisamos ser humildes, tá bom, meus irmãos? Indiferente do lugar aonde Deus quer levar você, você precisa ser a mesma pessoa, ter as mesmas atitudes, não mudar de postura simplesmente porque agora é um pregador conceituado, porque é alguém que aprendeu e sabe colocar bem as palavras,
domina a oratória, a retórica, domina a exegese, extrai do texto, explica facilmente para toda a igreja, tem uma boa hermenêutica, na interpretação é excelente, chama atenção, tem muitas criatividade, né? Todo mundo anseia ver você pregar, então tem que tomar cuidado com tudo isso, tá? E ter uma vida humilde diante de Deus e zelar por isso, meus irmãos. É importante o zelo por isso, da humildade na sua vida como pregador. Outro fator aqui que deve ser observado é que a pregação não é um discurso comum, não é uma palestra apenas, como qualquer outra, tá bom? Então a pregação não é simplesmente um discurso que está sendo feito. Não é uma palestra sobre um assunto global, sobre um assunto que alguém está com alguma dificuldade, sobre uma autoajuda. Não é. Pregação não é isso. É muito mais do que isso. Vai tratar ainda de comunicar à igreja. A pregação vai tratar de comunicar aos pecadores aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer comunicar, tá bom? É por isso que certo pregador, em todas as suas pregações, ele dizia: eu vou pregar como se fosse a minha última oportunidade, eu vou dar o meu melhor, tá? Em aulas anteriores eu disse: você não deve se importar com quem, quantas pessoas está diante de você, tá? E achar que isso é desonra, ter poucas pessoas, porque não é, porque pregar já é um privilégio, tá bom? Então você deve pregar como se fosse a sua última oportunidade, como se fosse a melhor honraria que você já recebeu um dia na sua vida, e deve se fazer uso da oportunidade com toda a autoridade de Deus, com comunhão com o Espírito Santo e sendo sensível à sua voz, tá bom? Então nós precisamos aí tomar cuidado. Toda oportunidade para um pregador é privilégio, tá bom, meus irmãos? É valiosa. Aproveite a sua oportunidade. Esteja pronto para quando for a sua vez. Para não dizer, estou tanto tempo sentado aqui, ninguém me dá oportunidade, não vou preparar. Não faça isso. Prepare-se, tá bom? Prepare-se, você é um porta-voz do Senhor. Deus quer falar algo com alguém e Ele te dá este privilégio de anunciar o nome dEle. Amém, meus irmãos? No nome de Jesus, então se prepare, esteja preparado para pregar e tenha isso na sua vida como o maior privilégio que o homem pode ter, anunciar a palavra do Deus perfeito, Deus vivo, tá bom? Então o pregador, a pregadora aí precisa ser espiritual, meus irmãos, tá? Nunca se esqueça disso. Tenha uma vida espiritual pautada na palavra, toda a sua vida. Viva isso para você, para que você possa transmitir para alguém. Tenha experiências com Deus para contar no ato da pregação, para que você seja conduzido pelo Espírito Santo e vidas se rendam aos pés do Senhor Jesus. Este é o objetivo da pregação: vidas se render, pessoas que estão desviando do caminho se firmarem, tá? A renovação espiritual da igreja, do corpo de Cristo. E você é um privilegiado, escolhido por Deus para este tão lindo ministério, meus irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em todas as dúvidas, meus irmãos, corre os vídeos aí, assiste 1, 2, 3 vezes e deixa Deus te usar com autoridade, tá? Seja um pregador que faça uso do ministério com excelência, e o nosso Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, no nome de Jesus.